5 tipos de comportamento abusivo que talvez você nem perceba. Meu nome é Letícia, trabalho com numerologia e autoconhecimento e hoje eu quero falar sobre comportamentos abusivos. Essas situações que a gente passa no nosso dia a dia e que muitas vezes a gente nem percebe o quanto elas são abusivas e elas fazem com que a gente nos distancie da nossa essência. Antes de eu começar, já me segue aqui no perfil e também ativa o sininho para receber sempre que tiver um vídeo novo. O primeiro comportamento abusivo que a gente vê muito no mundo por aí e às vezes até nós mesmos cometemos é aquela necessidade de resposta. Sabe aquela pessoa que te manda uma mensagem, naquele momento você não pode responder e a pessoa fica te mandando um monte de mensagens, fica te mandando um monte de pontos de interrogações e não te dá espaço para você responder? Isso é um comportamento abusivo. Às vezes, em alguma medida, todos nós agimos dessa forma. Existem situações e situações. Por exemplo, se você marcou um compromisso, você está atrasado, aconteceu alguma situação e a pessoa fica te ligando e te mandando mensagem, é uma situação, porque você assumiu um compromisso e não está lá naquele lugar, naquele momento. Outra situação é quando a pessoa sempre age dessa forma. Ela te manda uma mensagem, você não pode responder naquele momento e ela fica te chamando, ela fica te ligando. Isso é um comportamento abusivo. E é importante a gente identificar essas coisas para que a gente não caia na armadilha dessa pessoa, porque muitas vezes nem ela percebe o quanto ela é abusiva com outras pessoas. E muitas vezes somos nós que temos essa atitude. Então, se nós temos essa atitude, nós temos que mudar isso, né? Trabalhar essa energia para que a gente não tenha esse desespero em relação à resposta das pessoas. Porque uma coisa é fato, se nós agimos assim com o outro, a gente atrai situações dessa forma para nossa vida também. A segunda situação é aquela onde a pessoa te oferece algo e não te dá o direito de fazer uma escolha. A gente vê isso muito no mundo das vendas, né? Eu tenho propriedade para falar sobre isso porque eu trabalhei 8 anos no mundo de vendas diretas, fiz cursos com os maiores gurus desse mundo aí, fiz cursos de coaching e eu sei que existem técnicas de persuasão para a gente usar com o cliente. Tá tudo bem, não tem problema de a gente usar essas técnicas. O problema está quando a gente não dá a essa pessoa o direito de fazer uma escolha. E nós temos que identificar quais são essas pessoas na nossa vida que também cometem esse tipo de comportamento. Isso está no mundo das vendas, está em uma série de coisas, nos nossos relacionamentos, no trabalho, nas amizades. A gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de comportamento, porque isso faz com que a pessoa fique acuada e ela não consiga tomar uma decisão. E aí existem duas situações nesse caso. Se você é sempre vítima desse tipo de situação, que as pessoas te colocam, te encurralam, vamos dizer assim, e você tem que tomar uma decisão ou tem que fazer o que ela quer, é um tipo de comportamento abusivo. Então você tem o direito de dizer não, eu não farei isso, eu não tomarei essa decisão nesse momento, eu não vou fazer as coisas com pressa porque eu preciso pensar melhor. Lembre-se sempre, você tem o direito de escolher qualquer coisa para a sua vida. Seja uma pessoa que faz escolhas e não vive de decisões. Não tem problema a gente tomar decisões, só que quando a gente vive de decisões, a gente fica sempre isso ou aquilo. Quando a gente faz escolhas, a gente elimina isso ou aquilo e a gente está acima disso. Eu escolho tal coisa, apesar disso e apesar disso. É o terceiro caminho. E fazer escolhas está ligado à nossa conexão com o presente. Quanto mais nós estamos conectados com o nosso presente e com a nossa essência de ser, mais nós fazemos escolhas e não somos impulsionados a tomar decisões a todo momento. Tomar decisões é cansativo, é pesado. Fazer escolhas é leve e é tranquilo. Não estou dizendo que você não deva mais tomar decisões na sua vida, mas faça escolhas de que quando você tiver que tomar decisões, seja baseado naquilo que você deseja para você e não porque você está encurralado em situações. Então, esses comportamentos, essas pessoas que trazem essas situações para você, que não te dão esse espaço para que você possa tomar uma decisão,
tome cuidado. E se você é uma dessas pessoas que age dessa forma, comece a mudar esse comportamento. Porque a gente não precisa ter um desespero de resposta das pessoas, porque a gente tem que aprender a confiar no fluxo e sabendo da nossa responsabilidade a respeito de alguma coisa, porque a partir do momento que a gente influencia alguém a tomar uma decisão, nós temos uma parte dessa responsabilidade dessa decisão. Se essa pessoa tomou uma decisão ruim e nós influenciamos essa pessoa, nós também temos a nossa parcela de responsabilidade. E quando eu tô falando de responsabilidade aqui, não é da vida da pessoa, e sim da lei da atração, do eletromagnetismo. Se eu emano isso para o universo, eu atraio essas situações para mim. Se eu induzo pessoas a tomar decisões apressadas e erradas, eu atraio essas situações para minha vida. Então, gente, tudo é sobre nós, não é sobre o outro, é sobre o que a gente quer plantar para nossa vida, para a gente colher. Então, muito cuidado, porque esse também é um comportamento abusivo. O terceiro comportamento que a gente vê muito por aí é a forçação de barra. Sabe aquela pessoa que tenta te induzir a fazer uma coisa que normalmente você não faria, mas a pessoa é tão persuasiva que você acaba fazendo? E aí, no final, sempre vai ter prejuízos. Algumas vezes pode ser que você não tenha, pode ser que essa pessoa te induza a fazer alguma coisa que seja realmente positivo, mas sempre lembre, você tem o poder de escolher fazer aquilo ou não. Se você percebe que tem pessoas no teu ciclo de amizade que agem dessa forma, que são abusivas nesse ponto, que não te deixam tomar decisões e que te induzem a fazer coisas que você normalmente não fazia, ligue as antenas. Tome muito cuidado, porque as pessoas que têm esse tipo de comportamento abusivo fazem com que a gente perca a nossa essência. A culpa não é da pessoa, né, que tem esse comportamento. A responsabilidade é nossa, porque nós estamos dando esse poder para essa pessoa. Então, ao mesmo tempo que essa pessoa tem o poder de te induzir a algo ou te persuadir por algo, você tem o poder de tomar a decisão de não ir por onde essa pessoa vai. Eu sei que às vezes não é fácil, tem pessoas que são muito persuasivas e às vezes tem gente que pega pelo medo, né? Às vezes a pessoa ela comete esse tipo de atitude baseada num medo, em alguma situação que a gente tenha interna, principalmente nos relacionamentos. Então às vezes as pessoas se sujeitam a fazer coisas que elas não normalmente elas não fariam, que elas não gostariam de fazer em nome do amor, né, gente? Porque o amor verdadeiro não é assim. Em nome do apego, do medo, né? Muitas vezes a gente faz coisas por medo de perder a pessoa, por medo do que a pessoa é capaz de fazer. Muito cuidado com esses comportamentos. É importante a gente identificar essas situações para que a gente possa fazer novas escolhas e tomar decisões de sair dessas situações para seguir com o nosso caminho. Porque toda vez que a gente está vivendo um relacionamento abusivo, e quando eu falo de relacionamento abusivo, não é só de casais, tá? Relacionamentos abusivos podem ser no trabalho, relacionamento cliente e serviço. Às vezes tem clientes que são abusivos, às vezes tem vendedores que são abusivos. Então, o que acontece? A gente vive essas simbioses dentro dos relacionamentos, só que alguém precisa tomar consciência dessa situação. Quando essa pessoa toma consciência, há uma virada de chave, há uma mudança de padrão. Então, o que acontece? Se a pessoa quer se comportar de forma abusiva, é uma escolha dela, mas eu escolho não estar implicada nessa situação. Então, lembre-se sempre, você pode escolher o que é melhor para você, independente do que as pessoas acham. O quarto comportamento abusivo que você não percebe é, sabe quando você diz não, você dá um limite e você se sente mal por ter feito isso? Isso é um comportamento abusivo. Não seu, mas da pessoa que faz com que você se sinta mal. Mas lembrando, né, gente, é o comportamento da pessoa, você tem a capacidade de aprender a lidar com isso sem se implicar com o sentimento dela. Então tem pessoas que são abusivas e quando você tenta dar um limite para ela, ela vai para cima, ela força a barra, ela faz você se sentir mal por estar dizendo não. Então ligue as suas antenas. Quando você se sentir mal por estar dando limite a alguém,
é porque existe um comportamento abusivo aí. Pode ser da pessoa, e também você tem que sempre lembrar que ela age dessa forma porque você também está permitindo. Como eu falei antes, você está dando o seu poder para essa pessoa, você está deixando que ela aja assim. Porque assim, você não tem controle com a forma como a pessoa age, mas você tem responsabilidade em como você responde a isso. Então é muito importante a gente entender essa diferença, porque nós sempre temos o poder de escolher aquilo que é melhor para nós. Então, se a pessoa age dessa forma, toda vez que você dá um limite, que você diz não, que você diz que você não quer fazer alguma coisa, a pessoa fica chateada, faz você se sentir mal por isso, ligue suas antenas e comece a pensar se vale a pena você manter esse relacionamento ou se daqui um pouco você não tenha que dar um limite para essa pessoa falando como você se sente, né? Porque o diálogo é muito importante. Olha, a forma como você age me faz me sentir mal, isso me faz mal pra mim. Só que se eu deixo você fazer tal coisa, isso também faz mal pra mim. E aí você tem que escolher com qual mal você quer lidar. Porque você não pode mudar a pessoa, mas você pode mostrar pra ela aquilo que é importante pra você. Se ela não souber lidar com isso, o problema não é seu. Então lembre-se que você está aqui para cuidar do seu ser, para você estar bem, porque você estando bem, você emana isso para o mundo e automaticamente isso volta para você. Então, muito cuidado com esse comportamento das pessoas que fazem com que você se sinta mal por você estar dando um limite a elas. O quinto comportamento, que eu acho que é o mais destrutivo de todos, é aquela pessoa que usa as suas palavras contra você mesmo para te induzir a fazer alguma coisa ou para fazer com que você se sinta culpada por estar dando um limite ou por daqui um pouco você estar agindo de tal forma. Tem muitas pessoas que agem de forma abusiva usando, né, os argumentos da própria pessoa, porque uma coisa é verdade, tem pessoas que têm um feeling muito aguçado para entender pessoas. Ela não precisa ser muito estudada. Eu vou dar um exemplo para vocês. Vocês sabiam, o maníaco do parque, ele nunca arrastou nenhuma mulher para estuprar e matar essas coisas. Ele estava no ônibus, ele conversava com elas, ele persuadia elas e dizia que ia fazer fotos e tal, e as pessoas desciam do ônibus, iam com ele por dentro de uma mata, caminhavam 2 quilômetros e depois ele fazia tudo que ele fazia. Ou seja, é uma pessoa que não tinha nenhum estudo, que não tinha conhecimento sobre consciência humana. Claro, tinha uma psicopatia, né? Existia uma tendência de personalidade para isso. No entanto, no nosso dia a dia, existem muitas pessoas que se comportam da mesma forma. Elas não cometem atrocidades como essa, mas elas fazem com que as pessoas se sintam mal por elas serem quem elas são. Então lembre-se sempre, se você está com alguém e essa pessoa faz você se sentir mal por ser quem você é, liga suas antenas, cuidado e comece a observar. Por quê? Esse tipo de comportamento, quando a gente tem isso em qualquer lugar, tá, gente? É no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos, nas nossas amizades, na nossa família. Todos nós merecemos ser respeitados por quem nós somos, com os nossos defeitos, com as nossas qualidades. Quando alguém começa a entrar nesse espaço de querer fazer com que a gente se sinta a pior pessoa do mundo porque a gente agiu de algum momento de uma forma ruim, isso é um comportamento abusivo. No entanto, lembre-se, se você está atraindo esse tipo de situação, é importante você observar qual parte sua que entra em ressonância. Talvez exista uma falta de merecimento, de amor próprio, né? Talvez haja alguma coisa que precisa ser trabalhada mais profundamente para que você consiga sair dessas situações, para que você consiga se desvencilhar dessas pessoas. Às vezes as curas acontecem, né? Mas a gente não pode ficar esperando que o outro mude, porque isso também é um comportamento abusivo. Quando a gente fica esperando que o outro mude para ser uma coisa que a gente acha que essa pessoa deveria ser, a gente também está ultrapassando o limite dessa pessoa. Lembre-se sempre,
Todos nós temos que ser aceitos como nós somos e a mudança tem que ser interna. Se eu vejo que eu tenho um comportamento que não é legal e eu quero mudar isso, ótimo, mas ninguém tem o direito de chegar para mim e dizer você tem que mudar porque você é isso ou é aquilo. Ninguém tem esse direito. Então lembre-se sempre, se você não gosta que as pessoas ajam com você dessa forma, não haja dessa forma com as pessoas. Tudo é o espelho, lei da atração, eletromagnetismo. Se você age assim, você vai atrair pessoas que agem assim com você também. Só que enquanto você não está consciente dessas situações que você está atraindo, você acaba ficando num emaranhado e não consegue sair disso. Então tome consciência. Daqui um pouco pode ser que em algumas situações tenha alguém que é abusivo com você, que essa pessoa te trata, né? Não te deixa tomar decisões. Mas pode ser que em outros momentos você também seja assim com outras pessoas. Porque inconscientemente nós reproduzimos os padrões. Existe uma frase que diz, né, que toda vítima sonha em ser algoz e todo algoz já foi vítima. Então, se você é vítima de um relacionamento abusivo, de uma pessoa que faz situações difíceis com você, pode ser que em algum momento você também haja assim com outras pessoas. Como quebrar esse padrão? Curando a você mesmo, identificando quando você faz isso, quando que você sente essa necessidade de dominar a outra pessoa. Se você sente isso, é um ótimo momento de você curar, de você equilibrar essa energia. Então é muito comum a gente ver pessoas que sofrem em relacionamentos abusivos ou até no trabalho. Quando eu falo de relacionamentos abusivos, gente, é tudo, tá? Então, eu já falei umas 3 vezes isso, mas eu gosto sempre de lembrar. Às vezes essa pessoa em casa, por exemplo, é totalmente submissa, tem que aguentar um parceiro ou uma parceira muito difícil. E aí no trabalho é o algoz. Trata mal as pessoas, tenta persuadir todo mundo. Então o que ela fez? Ela repete o padrão, só que num lugar diferente. É muito importante a gente se dar conta dessas coisas, porque a tomada de consciência faz com que a gente quebre esse padrão e automaticamente a gente se cure. E quando a gente se cura, a gente consegue curar todo o nosso sistema. Mas tudo é sobre nós. Lembra-se sempre, você tem o poder de escolher a sua vida, você tem o poder de tomar decisões de acordo com o que é melhor para você. Mas não se coloque em situações em que você fique sempre encurralado. Tente fazer escolhas ao invés de ficar tomando decisões. Espero que tenha feito sentido para você. Se fez sentido, escreve aqui embaixo que eu adoro ler todos os comentários. Um abraço e até a próxima. Namastê!